Meus irmãos, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens Lugar Secreto. Nós estamos nessa jornada falando sobre oração. E o nosso propósito, o meu propósito aqui com os irmãos, é nós aprendermos junto com a palavra de Deus, aprendermos na palavra, como resgatar uma vida de oração. Não só falando sobre a importância de orar, mas falarmos sobre o que orar. O que deve rechear a nossa vida de oração. Às vezes orar é enfadonho, às vezes orar é cansativo. Às vezes orar parece uma eternidade em que 5, 10 minutos não passam. Porque a nossa vida espiritual está árida. E nós não sabemos, ela está seca. Ela está com o solo rachado. E nós parece que não temos o que falar com o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela está repleta de orações em que homens de Deus, mulheres de Deus, se lançaram na presença do Senhor e nos ensinaram sobre como desenvolver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento real, profundo. Não uma oração em que a gente vai ao Senhor apenas para pedir aquilo que nos falta, mas uma oração em que nós nos colocamos diante de um pai, como um filho, desenvolvendo relacionamento. Quando uma frase que eu peguei e que tem falado muito comigo nessa série de mensagens, ela começa assim: quando oramos, somos relembrados da grandeza e do poder do nosso Pai. Quando oramos, somos relembrados da grandeza do nosso Pai. Meus irmãos, se nós orássemos mais concentrados em Deus e na sua vontade, do que naquilo que nós achamos melhor para a nossa vida, muito da nossa ansiedade acabaria. Eu ouso dizer que boa parte da ansiedade que inclusive os crentes enfrentam, é porque nós não temos um relacionamento sadio com o Senhor, de dependência, de confiança. Deus nunca nos criou para sermos senhores da nossa vida e donos daquilo que temos, ou do que vivemos. Deus nos criou para ser dependentes dEle, a cada momento, a cada segundo e a cada experiência. E ser dependente mexe com a gente. Ser dependente é difícil. Quando nós oramos, somos levados a confessar os nossos erros e pecados mais ocultos. Essa parte se encaixa muito bem com a mensagem que vimos na semana passada, né? Na verdade nos 2 últimos domingos, sobre o Salmo 51. Porque quando a gente não vive uma vida de oração, a gente é medíocre na nossa definição de pecado. Nós definimos pecado como atitudes externas. Nós definimos pecado como algumas coisas que fazemos. E aí o padrão é nosso, do que é e do que não é certo. Mas quando oramos e abrimos o nosso coração diante do Senhor, Ele com a sua luz, com a sua santidade, ilumina os cantos mais obscuros do nosso coração. Joga luz naquele canto onde toda sujeira estava amontoada. Abre a porta daquele guarda-roupa em que os esqueletos estão lá dentro. E diz: isso aqui precisa mudar. Você precisa confessar isso aqui. E nós paramos de classificar pecado como meros atos. E vemos que pecado é aquilo que fazemos diante do Senhor. E nós estamos diante da face dEle a todo tempo. Quando oramos, somos convidados a falar de nossos anseios e preocupações. Eu e a Carol, nós gostamos muito de uma música que ela diz assim: falar com Deus, que privilégio, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Grande é o nosso Deus e as coisas que Ele faz. O seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. E a música começa com falar com Deus. A música descreve um momento em que estamos no nosso lugar secreto, e ali nós aprendemos e somos convidados a falar dos nossos anseios e preocupações. Não é errado pedirmos, não é errado clamarmos ao Senhor por alguma coisa. O problema é quando o nosso relacionamento com Ele se resume a isso, apenas a pedirmos, apenas a falarmos da nossa situação, daquilo que achamos melhor para nós. E não é uma conversa, um diálogo em que falamos, mas que também ouvimos. Quando oramos, somos transformados pela consciência do seu imenso amor. Sabe uma coisa que eu e você temos uma dificuldade imensa? Nós somos muito reféns dos nossos planos e das nossas vontades. O quanto é difícil quando a nossa vontade ela é frustrada, quando os nossos planos são abalados. Isso mexe conosco, mexe com o nosso coração, com o nosso orgulho. Nós ficamos perdidos e querendo
de alguma forma, torcer o braço de Deus para trás e dizer: Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz aquilo por mim. Mas como na frase que eu disse do C.S. Lewis semana passada, ele diz: quando oramos, nós somos transformados, não somos nós quem transformamos o Senhor. Na oração nós aprendemos a receber aquilo que vem dele. E claro que isso não é fácil. É por isso que a oração é um estilo de vida e não algo que fazemos em algum momento ou outro. Por último, quando oramos, somos agraciados com um conhecimento maior da pessoa de Deus, mas também de nós mesmos. Um grande homem de Deus, João Calvino, disse que a única maneira de você conhecer quem você realmente é conhecendo a Deus. Ninguém vai dizer para você quem você realmente é, a não ser aquele que te fez, que conhece o seu coração. Você pode ter um progresso e uma ajuda muito grande com o seu terapeuta ou com o seu psicólogo. Ele pode te ajudar bastante, mas ninguém te conhece como Deus te conhece. Ninguém pode falar quem você é, a não ser na presença de Deus, no lugar secreto. Essas são algumas razões, alguns motivos que nós precisamos nos colocar nessa jornada de retornarmos ao lugar secreto, como um lugar em que nós queremos estar, como um lugar em que nós ansiamos estar, não um lugar que nós vamos rapidamente para pedir. Oração não é um lugar como um fast food, né? Que você passa, faz o pedido, vai na outra gabine, já pega o seu produto e vai embora. Oração é relacionamento. Na semana passada falamos sobre os momentos em que erramos, mas encontramos perdão e como eles são frequentes na nossa vida, né? Mas hoje eu quero falar com você sobre uma outra oração de Davi, num momento muito diferente da sua vida. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 10. Diz assim, nós vamos ler a partir do verso 10, no capítulo 29. Então Davi louvou ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vêm de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções, e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir este templo para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados. E eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. Esse aqui é um momento muito diferente daquele momento em que Davi orou o Salmo 51. Naquela situação,
Davi estava mais jovem, ele havia subido ao trono há pouco tempo, a nação de Israel já estava crescendo, mas aqui Davi vive os seus últimos dias, Davi vive o final do seu reinado. Então não é uma oração de um jovem, não é uma oração com alguém que tem pouca caminhada de vida, mas alguém que tem mais vida para olhar para trás, mais vida que já viveu do que tem vida para viver para frente. E essas coisas, e essa experiência, ela traz maturidade para nós, ela traz algumas percepções mais aguçadas de algumas coisas que nós precisamos na vida. E Davi vive aqui um momento muito ímpar, de um sonho não realizado, um desejo frustrado, e frustrado pelo próprio Senhor. Davi tinha o desejo de construir um templo ao Senhor, mas o Senhor diz a ele que ele não construiria, quem construiria seria o seu filho. Então ele pede ao Senhor apenas a oportunidade de poder juntar recursos financeiros para que Salomão pudesse construir o templo. Então hoje eu quero falar com você sobre algo que raríssimas vezes nós temos como um assunto no nosso lugar secreto, mas que ele deveria preencher boa parte do nosso tempo de oração, que é o nosso lidar, é a nossa relação com a riqueza e com o poder. É interessante porque no momento em que Davi quer construir o templo ao Senhor, ele faz 3 coisas. Se você ler o capítulo 29, você vai ver isso, né? Os versículos anteriores que nós lemos. Davi ele abre, né, vamos dizer, os cofres públicos, né, da nação. Ele usa parte do tesouro da nação e coloca como oferta ao templo do Senhor. Ele usa recursos pessoais, aquilo que era parte do que ele tinha, que ficaria de herança para os seus filhos, ele tira parte desse recurso e oferta também. E ele convida o povo, os líderes do povo, a fazerem o mesmo. Quando a gente soma as coisas que são descritas aqui, né, na época obviamente não tinha dinheiro de papel, mas eram recursos, né, metais, pedras preciosas, madeira, tudo isso que tinha muito valor. Quando juntado tudo, alguns comentaristas dizem que, né, se fosse nos dias de hoje, e o livro que eu li já tem um tempo, então só para a gente ter uma ideia, né, que aqueles recursos ajuntados aqui por Davi daria cerca de 3,5 milhões de dólares. Então, convertendo para reais, ele mais ou menos, né, uns 10 milhões de reais, uns 10 milhões de reais. Essa foi mais ou menos a quantidade de recursos, para a gente conseguir mensurar hoje, que foi levantado naquele dia de ofertas. E quando essa oferta, ela é levantada, Davi ora ao Senhor, essa oração que nós acabamos de ler. E o que eu quero que você leve para o seu tempo de oração, para o seu lugar secreto, são as demonstrações que Davi dá da sua consciência sobre Deus, Ele mesmo, o dinheiro e o poder. Por isso que eu falei que era uma conversa sobre riquezas e poder. Riquezas, todos nós temos, em proporções diferentes, mas todos nós temos algum. Poder, você pode ler hoje como influência, todos nós temos, talvez em medidas diferentes, mas temos. Então, tudo isso que temos, ele é dado pelo Senhor. E nós precisamos entender o que o Senhor quer que a gente faça com isso. Quando não pense em riqueza, só uma grande quantidade de riqueza. Pense aquilo que Ele te deu. Porque veja, o que é interessante. Davi demonstra essa consciência dele em relação a Deus, a Ele mesmo e o dinheiro, de 4 formas. Veja a primeira delas. Ele sabe de quem são todas as coisas. Ele sabe a quem pertence tudo que existe. Olha o verso 11 que interessante. Diz, ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu. Ó Senhor, este reino é Teu. Tu estás acima de tudo. Perceba que o texto não diz que Deus é grande. Não, o texto não diz que Ele é poderoso ou majestoso. Nós sabemos que Ele é tudo isso. Mas Davi está colocando uma outra coisa muito importante aqui. Ele está dizendo que a Ele pertence tudo isso. Então ele usa um artigo definido, a grandeza. Porque se Ele for grande, apenas grande, mas outro for grande como Ele, alguém distribuiu a riqueza entre eles, a grandeza entre eles. Ou o poder, ou o domínio. Davi está dizendo assim, a Ti pertence
tudo isso. A ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Se alguém tem algo, é porque Deus concedeu. Porque tudo isso pertence a Ele. Ninguém pode ter por si só. Só pode ter porque Deus concedeu. Eu rapidamente queria só citar. Não sei se você conhece uma das passagens de Daniel, muito interessante, sobre Nabucodonosor, em que ele, extremamente arrogante, ele é quebrantado por Deus e o Senhor o faz comer como um boi. Ele era o rei da Babilônia e o Senhor o faz comer capim como um boi. Por 7 dias ele fica num estábulo, como se ele tivesse ficado louco. E ele só conseguia fazer aquilo. O Senhor mostrando para Nabucodonosor que todo o poder que ele tinha, tudo que ele havia feito, era porque o Senhor havia permitido. Dele mesmo não vinha nada. E aí Davi termina fazendo uma pergunta muito interessante, ou melhor, fazendo uma constatação. Este é o teu reino. Uns dias atrás eu vi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele disse o seguinte, olha que interessante. Os astrônomos afirmam que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso significa que, se voássemos a velocidade da luz, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora, nós demoraríamos, nessa velocidade, mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Veja, a afirmação dos astrônomos, e isso é aquilo que nós conseguimos mensurar, aquilo que é humanamente possível eles detectarem. Só que isso ainda é maior. A criação do Senhor ainda é maior. Então, Davi não tinha esses dados, obviamente, certo? Mas ele já sabia que esse reino pertencia ao Senhor. Veja que interessante. Eu falei sobre o universo, Mas agora eu quero falar uma coisa para você sobre o nosso corpo. Um alemão que ganhou um prêmio Nobel em biologia, ele disse o seguinte: somos um ser computadorizado geneticamente. Ele está usando computadorizado como uma ilustração, para nos mostrar, porque a gente tem uma ideia do que é um computador. Somos um ser computadorizado geneticamente. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Em cada uma dessas células, nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os detalhes do que somos: cor dos olhos, cor da pele, temperamento. Se temos 60 trilhões de células e 1,70 m de DNA em cada célula, se pudéssemos esticar a fita DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros de fita DNA. Em outra medida, para ficar mais fácil para nós, 102 bilhões de quilômetros é o seu código genético. Quem fez isso foi Deus. E é estranho porque tem gente ainda que acha que isso é o acaso, Tem gente que ainda acha que isso surgiu do nada. A gente tem mais fé para acreditar que tudo isso aconteceu do nada do que crer que existe um Deus criador de todas as coisas. Então perceba, embora Davi não tivesse nenhum desses dados, ele sabia muito bem. Ele tinha consciência de que essas coisas vinham do Senhor. Ele tinha consciência de a quem pertencia tudo. Mas veja a outra consciência de Davi. Ele também tinha consciência, por saber que tudo pertencia ao Senhor, que tudo vem da mão dele. Ele sabia de quem vem todas as coisas. Olha o versículo 12, que interessante. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Agora aqui chegou nas nossas palavras, riqueza e poder. Ali está honra, mas honra aqui no sentido que é usado no texto é no sentido de poder. Um rei só poderia ser coroado rei, ele só teria a honra de rei porque o Senhor o fez. Então é nesse sentido que é usado honra. É quem tem a honra de exercer poder e autoridade. Quem recebe os louvores de poder exercer aquela, de ocupar aquela posição. Então riquezas, bens materiais, poder, influência, domínio
no caso aqui de Davi, né, um rei, tinha um domínio sobre o seu reino. Hoje nós não temos esse formato de governo, mas hoje, na nossa realidade, entenda como influência. A influência que Deus nos deu, você tem uma certa influência no seu trabalho. Talvez você tenha pessoas que estão debaixo da sua autoridade no seu trabalho, né? Nós temos aí irmãos militares. O irmão Valmir sabe muito bem, já teve homens sobre o seu comando, não teve, meu irmão? Isso é influência. E talvez você pode ter em medidas diferentes, mas você tem. Por exemplo, um lugar que todos nós temos, o nosso lar, na nossa casa. Talvez você esteja num momento da sua vida que você ainda esteja debaixo de alguma autoridade, de alguém que exerce influência sobre você. Então isso faz parte da nossa vida. Nós lidamos com bens materiais, com riqueza, e lidamos com a influência que exercemos. É por isso que temos que levar essas coisas para o nosso lugar secreto. Primeiro, como Davi disse, tendo a consciência de quem pertence todas essas coisas, mas agora, de quem vem todas essas coisas. Você tem consciência de fato de tudo que você tem e da influência que você exerce vieram de Deus? Parece que a nossa resposta automática ela é sim, né? Eu tenho consciência disso. Mas você tem consciência de que é Deus quem continua sustentando você para ter e manter essas coisas? Pense nos fios encapados lá nos fios que temos nos nossos olhos, né? Que nós acabamos de ler a frase aqui. Se um deles desencapar, se tiver um curto-circuito em algum desses fios, a nossa história muda. A nossa história muda. O Senhor é quem continua provendo. Nós não temos a inteligência que temos, nós não temos as capacidades que temos, a saúde que temos, nós não conseguimos lidar com tantas variáveis da vida por acaso ou porque somos bons. É porque Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida de nós. Você e eu só somos e temos o que somos e temos porque Deus nos abençoou. Então sabe qual que é uma boa dica para o nosso lugar de oração? É a gente se lembrar constantemente de onde a gente saiu e pensar até onde a gente chegou. Se tem uma coisa que o nosso tempo ele tem feito, eu tenho percebido isso de forma muito interessante. Às vezes os jovens olham e pensam assim: na minha idade eu tenho mais recursos financeiros que o meu pai, logo eu sou melhor ou mais capaz que ele. Certo? Uma soma muito ingênua, uma capacidade muito ingênua de pensar a vida. Porque hoje em dia a gente é levado pelo nosso mundo a pensar monetariamente, né? O que eu tenho é o que eu sou. Só que a vida é muito mais do que isso. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo essas coisas. Quando a gente percebe que os nossos pais conseguiram manter a família deles, quando a gente percebe que os nossos pais conseguiram nos manter, nos fazer, nos formar, a gente vai tomando outras consciências da vida. Davi já está lá na segunda metade do segundo tempo da sua vida, percebendo que só Deus poderia levar ele a viver aquele momento. Ele não é rei de Israel pela sua capacidade. Ele não se fez rei de Israel. Deus foi bondoso com ele. Deus deu aquela autoridade, aquela riqueza, para que ele soubesse como usar. Davi chega no ápice dessa sua vida, um estadista, uniu as 12 tribos de Israel, um rei aclamado, sua liderança incontestável, até hoje considerado um dos maiores líderes do povo de Israel. E ele diz: tudo isso vem de ti, é teu. Eu te louvo, porque o Senhor compartilhou comigo. E aí a terceira consciência. Até agora nós falamos sobre a respeito de Deus. Davi mostra que ele tinha consciência de que a Deus pertence todas as coisas e que Deus é quem dá. Mas agora veja que interessante. Davi também aprende com isso quem ele era. Nós tomamos consciência de quem realmente somos. No versículo 14, ele diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que eu pudesse te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Olha que interessante. Se eu estivesse na posição de Davi, irmãos, eu acho que é muito, muito provavelmente eu seria tomado de um santo orgulho e pensado assim: nós levantamos essa oferta de 10 milhões aqui, Senhor, mas o líder deles é bom também, né?
Davi olha para a situação dele e ele não é tomado por um santo orgulho. Ele olhou e falou assim: eu sei que isso tudo aqui vem de Deus. O que eu estou fazendo com a riqueza que o Senhor me deu, com a influência e o poder que o Senhor me deu, é apenas redirecionando para onde? De onde ele saiu, que é para o Senhor. Tudo que fazemos, Davi compartilha que entendeu isso, que tomou consciência disso, é de Deus, vem de Deus e é para Ele. Não ache que as coisas que você tem, as posses que você conseguiu, a influência que você tem, ela é simplesmente por causa de você, dos seus sonhos e das coisas que você quer. Onde Deus te colocou, as capacidades que Ele te deu, o que Ele te sustenta sendo e fazendo, é para Ele, é para a glória dEle. Não tem a ver somente conosco, mas nós vamos chegar lá. Davi não é tomado então por esse orgulho. Na verdade, ele percebe o quanto nós somos agraciados. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Nós somos agraciados, nada é nosso, tudo é teu, Senhor. Meu irmão, nós precisamos ser tomados pela consciência de que quando a gente contribui financeiramente, nós não estamos fazendo um favor para a igreja. Nós não estamos sendo bonzinhos. Quando a gente abençoa a vida de alguém, quando a gente faz qualquer coisa, quando a gente tira do nosso tempo para cuidar de alguém, nós não estamos fazendo porque a gente é muito bom. A gente está fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo. A gente está fazendo aquilo que se tivermos uma consciência correta de quem é Deus e de que dele são todas as coisas e de que nós e que tudo que temos vem dele, é isso que nós faríamos. A consciência que Davi tomou de quem ele realmente é, levou ele a perceber isso. Senhor, o que eu estou fazendo aqui não é porque há algo em mim. Eu só estou fazendo a ti porque primeiro o Senhor fez a mim. Essa consciência precisa nos levar ao lugar secreto e clamar: Senhor, me dê essa consciência. Não me deixe achar que eu faço demais. Não me deixe achar que eu sou bom e que alguma coisa há em mim que levou a isso aqui. É a tua graça, é o teu favor sobre a nossa vida. Davi fala, nossos dias, no versículo 15, somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Ele está dizendo, eu sei que na verdade, a gente é como o povo que saiu do deserto, a gente não tinha nada. Eu não posso achar que isso aqui que a gente tem é alguma coisa nossa, não. Tudo veio do Senhor. Assim como os nossos pais ganharam a terra por misericórdia e graça do Senhor, o que temos e estamos vivendo hoje é misericórdia e graça do Senhor. E aí ele fala, por que ele tem feito tudo isso? Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Na hora que eu li isso aqui, eu lembrei do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Meu irmão, minha irmã, pare de achar que a riqueza e o poder que Deus te deu tem a ver somente com você, com seus desejos, com as coisas que você acha melhor. Deus quer usar isso na sua vida, através de você, para abençoar pessoas. Deus quer usar aquilo que Ele te deu, para que você entenda o privilégio que nós temos de viver num relacionamento com Ele, devolvendo a Ele tudo que já é dele. Tudo que já é dele. E a última, a consciência que leva a tudo isso que Davi tem falado, tudo pertence a Deus. Tudo vem dele. Então eu entendo quem eu sou, que eu não sou tanto quanto eu achava que eu era. Nos leva a uma consciência de que é aquilo que eu e você devemos clamar a Deus no nosso lugar secreto. Clame a Deus para que eu e você tenhamos consciência de mordomo. Mordomo também não é algo que a gente tem muito no nosso dia a dia, né? É algo de um outro tempo. Mas o mordomo, ele tinha uma vocação. Se você quiser estudar depois, é muito interessante estudar sobre isso. O mordomo, a vocação dele era cuidar das coisas do seu Senhor. A vida dele não falava sobre ele. A vida dele falava sobre o seu Senhor. Não era um trabalho em que ele cumpria um horário. Era a vida dele. Ele se dedicava em cuidar das coisas do seu Senhor. Sobre aquilo que Deus coloca na nossa mão, sobre aquilo que Deus nos concede, essa deve ser a minha e a sua consciência. E quanto o nosso coração luta contra isso. No lugar secreto, clame, Senhor, me dê a consciência de que eu sou um mordomo. A última parte então, já que entendemos quem somos, o que Deus espera de nós? A quarta parte é essa. O que Deus espera de nós. Duas coisas nós conseguimos perceber. Veja o verso 17.
Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Então, o Senhor espera de nós duas coisas. A primeira delas, espontaneidade. Espontaneidade. Nós não precisamos ser chamados, clamados, empurrados a usar a nossa vida, o nosso poder, a nossa influência, os nossos recursos a serviço dele. Isso deve agir voluntariamente. Sabe, tem duas interpretações muito erradas que a gente pode fazer das coisas que a gente faz para Deus. A primeira delas é quando a gente pensa que entregar as coisas de forma espontânea, ou entregar as coisas, melhor, espontânea não, retire isso. Entregar as coisas a Deus, às vezes a gente faz, mas com aquela dor no coração. Ai, estou entregando isso tudo. Ai, meu Deus. Podia estar fazendo tanta coisa. A gente não fala, mas lá dentro vem esse sentimento. Ai, mas podia estar fazendo tanta coisa. Nossa, podia comprar aquilo lá que eu estou querendo há tanto tempo. Nossa, mas eu vou abrir mão do meu tempo para fazer isso. Eu vou abrir mão de assistir o jogo hoje à tarde para estar no ensaio. Eu vou abrir mão do dia na roça para eu poder fazer aquilo. E não dá problema com nenhuma dessas coisas, dia na roça, ou se você gosta de futebol. Estou dando exemplos de como o Senhor está sondando o nosso coração. A espontaneidade, ela apresenta ou ela aponta onde está o nosso coração. Lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, tem um versículo que diz assim: cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não de má vontade, mas espontaneamente, né? Estou parafraseando aqui. Alguns pegam esse versículo e falam assim: ó, tá vendo? É só se eu tiver vontade que eu preciso ofertar, certo? Mas só que o versículo está dizendo o seguinte: quando você entregar, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Olhe para Deus, tome essa consciência que Davi está dizendo, que tudo vem dele. E quando você fizer, faça com gratidão, com espontaneidade, porque você está fazendo para ele, você não está fazendo para ninguém. Você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para os irmãos. Em primeiro lugar, você está fazendo para Deus. E aqui eu quero trazer um ponto de contato com a mensagem da semana passada. Você se lembra que na semana passada eu disse que Davi, num determinado momento do Salmo 51, ele disse assim: Senhor, pequei contra ti somente. Aí eu perguntei, mas Davi tinha errado com um monte de gente, por que ele está dizendo que pecou só contra o Senhor? É porque a consciência de Davi estava primeiro diante de Deus. Quando nós ofertamos, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, mas não é por causa deles que nós ofertamos, é porque tudo que temos vem de Deus, é porque tudo que temos vem dele. Quando nós tiramos o nosso tempo para abençoar uma pessoa, fazer uma visita na casa de um irmão, sentimos falta dele no domingo, vou na casa dele, vou mandar uma mensagem, vou perguntar como que ele está. É claro que o pastor tem que fazer essas coisas, mas nós como igreja temos que fazer. Nós como igreja temos que nos envolver no cuidado uns dos outros. Usarmos o poder e a influência que temos, aquilo que Deus nos deu, a riqueza e o poder que temos, para a honra e para o reino dele. Veja, qual é o propósito de Davi de reunir o povo? Reunir recursos para construir o templo. Davi entende que a coroação do seu reinado é levar o povo a um relacionamento mais profundo com Deus. Ele tem uma preocupação, ele não está reunindo recursos por causa dele, para fazer o nome dele grande, para fazer um grande palácio. Ele está reunindo um recurso para levar as pessoas mais perto de Deus. Ele quer tornar o reino de Deus visível. Ele quer que as pessoas percebam que só encontrarão sentido quando elas entregarem a vida delas ao Senhor e viverem uma vida com o Senhor. Essa é a coroação do ministério de Davi. Eu preciso que esse povo entenda que o que eles precisam acima de tudo é o relacionamento deles com Deus. É aquilo que eles têm com o Senhor. Imagine quando alguns irmãos ainda estão aqui, quando foi construído o templo aqui. Quantas lutas, quantas coisas passamos. Mas hoje quantas vidas abençoam. Assim como o projeto que estamos tendo agora, daqui a um tempo abençoará outras vidas. Essas coisas não têm a ver com projetos pessoais de poder, mas têm a ver com projetos do reino de Deus. À medida que eu e você não somos direcionados pelo princípio, ou pela consciência, né? Já que estamos falando de consciência, quando não somos direcionados pela consciência de que a riqueza e o poder que temos tem a ver conosco e somente conosco,
mas quando tomamos consciência de que tudo que temos vem dele e é para ele. E é por isso que ele ora dizendo: leva o teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantenha o coração deles leal a ti. E Davi vai mais longe, ele fala assim: dá meu filho Salomão um desejo sincero de te obedecer. Davi começa a pedir pelas próximas gerações. Sabe uma coisa que acontece? Às vezes a gente fala muito para os nossos filhos o que a gente acha que eles devem fazer, mas a gente não busca viver aquilo. Busque viver aquilo para os seus filhos. Mostre para eles que você quer viver aquilo. Esse coração generoso que Davi está orando a Deus pelo seu filho Salomão, é porque ele estava buscando viver na vida dele, estava clamando. Ele está num lugar secreto aqui. Isso aqui é uma oração. Ele está dizendo: Senhor, me ajude a ser, e ajude o meu filho a ser também. Eu não tenho poder sobre o que o meu filho se tornará, mas o que eu posso fazer eu estou fazendo. Eu clamo a ti, que o meu filho tenha o desejo de te servir, de te obedecer, que ele continue. E ele está falando no contexto da riqueza e do poder, porque ele sabia que Salomão também seria rei e lidaria com riqueza e poder. Não deixe o meu filho se perder. Essa é a oração de Davi.